Na noite de 16 de julho de 2024, no Palácio das Sombras Eternas em São Paulo, Lena Thorne, com 22 anos de idade, garçonete recém-contratada, acidentalmente derramou vinho tinto na mesa real durante o grande banquete. O salão inteiro emudeceu quando suas mãos formaram sinais instintivos para o pequeno príncipe mudo, filho do temido rei vampiro. Taças de cristal capturavam a luz das velas como estrelas aprisionadas, enquanto o rei Aldrich observava, imóvel como mármore antigo, a primeira pessoa fora do tutor real que falava a língua silenciosa de seu filho. O ar gelado queimava os pulmões, o silêncio pesava como chumbo, e o cheiro metálico de sangue velho impregnava as paredes seculares. Esta é a história de como um gesto acidental transformou uma humilde serviçal na ponte, entre mundos separados pelo silêncio. Inscreva-se agora para descobrir como as mãos de uma garçonete podem mover céus e terra no coração do mais poderoso rei das trevas. As taças de cristal capturavam a luz das velas como estrelas congeladas. As mãos de Lena tremiam enquanto ela equilibrava a bandeja de prata, serpenteando entre lordes em capas de veludo e damas pingando joias. 3 meses trabalhando no palácio, e ela ainda não estava acostumada com o peso dos olhos vampiros, seguindo cada movimento seu. Mais vinho para Lord Cassius, sibilou a chefe dos criados, empurrando-a em direção à mesa principal. O coração de Lena martelava. A mesa principal onde o rei sentava. Ela havia visto o rei Aldrich apenas de longe, uma figura esculpida em mármore e sombras, com olhos que podiam congelar o sangue em suas veias. Esta noite, ele vestia a armadura negra mesmo no jantar, como se esperasse a guerra estourar entre os pratos de sopa e sobremesa. Mas não era o rei que a fez pausar, era o menino pequeno sentado ao lado dele. O príncipe Alaric não podia ter mais de 7 anos. Enquanto nobres riam e brindavam ao redor dele, a criança permanecia perfeitamente imóvel, encarando seu prato intocado. Seu cabelo escuro caía sobre bochechas pálidas, e suas pequenas mãos descansavam em seu colo como pássaros feridos. Ninguém falava com ele. Ninguém sequer olhava para ele. Lena se aproximou da mesa, seus passos silenciosos no chão de mármore. Ela alcançou a taça vazia do rei, seus movimentos cuidadosos e ensaiados. Não faça contato visual. Não fale a menos que falem com você. Não. Um criado passando apressado bateu em seu cotovelo. O tempo desacelerou. A bandeja inclinou. 3 taças de cristal deslizaram em direção à borda, girando pelo ar em uma cascata de prata e vidro. Elas se espatifaram na mesa diretamente na frente do príncipe Alaric. Vinho tinto explodindo pelo tecido branco da mesa, como sangue fresco. O salão inteiro ficou em silêncio. 500 conversas morreram no meio da frase. Garfos congelaram no caminho até as bocas. Até os músicos no canto pararam de tocar, a nota final pairando no ar como uma respiração contida. Os joelhos de Lena bateram no chão. Perdoe-me, Vossa Majestade, eu... Mas seus olhos encontraram o príncipe primeiro. Vinho havia respingado em sua manga. Um caco de cristal repousava a centímetros de sua mão. No entanto, o menino não recuou, não gritou. Ele simplesmente encarou a bagunça com olhos escuros arregalados, seu pequeno corpo rígido de medo que ele não podia expressar. Sem pensar, as mãos de Lena se moveram. Você está bem? Ela sinalizou rapidamente, instintivamente, do mesmo jeito que sinalizava para seu irmãozinho lá na aldeia, antes que a febre o levasse. Seus dedos formaram as formas familiares, o gesto para você, a expressão preocupada, a inclinação interrogativa. A cabeça do príncipe Alaric se ergueu abruptamente. Seus olhos encontraram os dela. Verdadeiramente os encontraram pela primeira vez. Eles eram da cor da meia-noite, enormes em seu rosto pequeno, e de repente cheios de algo que parecia relâmpago preso em uma garrafa. As mãos do príncipe voaram de seu colo. Eu estou bem, ele sinalizou de volta seus movimentos bruscos de excitação. Você sabe sinalizar. Você sabe como. Suas pequenas mãos tremiam enquanto formavam as palavras, movendo-se tão rápido que ficavam borradas. Um sorriso irrompeu em seu rosto, o tipo de sorriso que não via luz do sol há muito tempo.
Ninguém entende sinais exceto o professor. Alaric continuou, inclinando-se para a frente em sua cadeira. Você é nova? Qual é seu nome? Você sabe o sinal para dragão? Eu aprendi ontem. Silêncio. A voz do rei cortou o salão como uma lâmina através da seda. Todas as cabeças se viraram. Todas as colunas se endireitaram. Lena sentiu a palavra envolver sua garganta como um laço. O rei Aldrich se levantou de seu trono, desdobrando-se em sua altura total. Ele era alto, impossivelmente alto, com ombros que bloqueavam a luz das velas atrás dele. Sua coroa pesava em sua testa, metal escuro cravejado com rubis vermelho sangue. Ele não estava olhando para Lena. Ele estava olhando para seu filho. As mãos do príncipe Alaric congelaram no meio de um sinal. O sorriso escorregou de seu rosto, substituído por aquela terrível quietude que Lena havia visto antes. Os olhos do menino caíram para seu colo, e seus ombros se curvaram para dentro, tornando-o ainda menor do que já era. O olhar do rei mudou para Lena. Ela não conseguia respirar. Não conseguia se mover. Seus olhos eram da cor de tempestades de inverno e igualmente frios. Você, ele disse baixinho. Levante-se. As pernas de Lena mal a sustentavam enquanto ela se levantava ao redor do salão. Nobres sussurravam atrás de mãos ornadas com joias. Ela captou fragmentos de suas palavras. Sinalizou para o príncipe. Nunca ouvi responder a ninguém. Apenas uma criada humana. Como ela ousa? O rei Aldrich desceu da plataforma, cada passo deliberado. A multidão se abriu diante dele como água diante da proa de um navio. Ele parou a 3 passos de Lena, perto o suficiente para que ela pudesse ver os fios prateados em seu cabelo escuro, as cicatrizes fracas em seus nós dos dedos que falavam de velhas batalhas. Onde você aprendeu isso? Sua voz era baixa, mas carregava pelo salão silencioso como trovão. Em minha aldeia, Vossa Majestade. A voz de Lena falhou. Meu irmão nasceu surdo. Aprendi a falar com minhas mãos para que ele não ficasse sozinho. A expressão do rei não mudou. Seu irmão, onde ele está agora? Morto, senhor, há 5 anos. Algo tremulou pelo rosto do rei, rápido demais para nomear. Ele olhou de volta para o príncipe Alaric, que os observava com olhos desesperados e suplicantes. Os nobres esperavam pelo julgamento do rei. Alguns pareciam ansiosos, esperando por entretenimento. Outros pareciam desconfortáveis, talvez lembrando de sua própria humanidade enterrada profundamente sob séculos de orgulho imortal. O rei Aldrich se virou para seu mordomo, um vampiro magro com óculos prateados, que estava perto do trono. Descubra o nome e o posto desta mulher. Relate em meu gabinete dentro de 1 hora. Ele retornou ao seu assento sem outra palavra. Os músicos começaram a tocar novamente, tentativamente no início, depois com confiança crescente. As conversas recomeçaram. Criados correram para limpar o vinho derramado e o cristal quebrado. Mas os olhos do príncipe Alaric nunca deixaram Lena enquanto ela era conduzida para longe. Suas pequenas mãos se moveram uma última vez, escondidas sob a mesa, onde apenas ela podia ver. Obrigado. Lena passou a hora seguinte nos aposentos dos criados, esperando pela convocação do carrasco. Os outros criados lhe davam olhares de pena e um amplo espaço, como se o infortúnio pudesse ser contagioso. Você é a garota que derramou vinho no príncipe? Uma mulher mais velha perguntou, balançando a cabeça. Melhor fazer as pazes com qualquer deus que você reza, criança. Mas quando o mordomo finalmente chegou, ele não trouxe guardas. Ele trouxe instruções. Você deve se apresentar na cozinha da ala leste ao amanhecer, ele disse, ajustando seus óculos. Você será designada para o turno da manhã. Suas tarefas incluirão preparar e entregar o serviço de café da manhã no pátio do príncipe. Lena o encarou. Eu não estou sendo dispensada? Os lábios do mordomo se contraíram. Não, garota, você está sendo promovida. Ele saiu antes que ela pudesse perguntar o que isso significava. Naquela noite, Lena ficou acordada em sua cama estreita, repetindo o momento várias vezes. O modo como o rosto inteiro do príncipe havia se transformado quando ela sinalizou para ele. O modo como suas mãos se moveram tão rápido, tão ansioso, tão desesperadamente feliz. E o modo como o rei olhou para seu filho depois,
quando pensou que ninguém estava observando. Não com raiva, com algo que parecia quase como saudade. O gabinete privado do rei cheirava a couro velho e segredos ainda mais velhos. Sombras se reuniam nos cantos, apesar do fogo queimando na lareira, como se até a luz soubesse que era melhor não avançar muito no domínio de Aldrich. Ele ficou parado junto à janela, observando a lua pintar listras prateadas pelos jardins do palácio. Atrás dele, seu mordomo esperava com a paciência de alguém que havia servido por 3 séculos. A garçonete humana, Aldrich disse sem se virar. O que você sabe sobre ela? O mordomo consultou seu livro de registros encadernado em couro. Lena Thorne, Vossa Majestade. 22 anos de idade. Chegou das aldeias do leste há 3 meses procurando trabalho. Suas referências indicam confiabilidade. E a linguagem de sinais? Os dedos de Aldrich pressionaram contra o vidro frio. Como uma garota de aldeia aprende tais coisas? Ela tinha um irmão mais novo, senhor, nascido sem fala ou audição. Ela aprendeu a se comunicar com ele antes que ele sucumbisse à doença. O mordomo pausou. O padre da aldeia ensinou a ambos. Aparentemente, é uma linguagem usada em certos mosteiros humanos para oração silenciosa. Aldrich fechou os olhos. Ele havia contratado 7 tutores para Alaric nos últimos 2 anos, instrutores particulares que vinham ao amanhecer e partiam ao anoitecer, ensinando seu filho a se comunicar na linguagem de mãos e expressões. Mas eles eram profissionais pagos, fazendo um trabalho. Esta noite, ele havia observado seu filho sorrir pela primeira vez em meses. Por causa de vinho derramado e cristal quebrado, uma garota humana havia dado a Alaric algo que nenhuma quantidade de ouro poderia comprar. Alguém que falava com ele simplesmente porque podia. O menino ficou animado, Aldrich disse baixinho. Nunca o vi mover as mãos tão rapidamente. O príncipe Alaric pareceu bastante impressionado com ela, sim. Sim, impressionado. Uma palavra tão simples para a esperança desesperada que havia brilhado nos olhos de seu filho. Aldrich havia visto aquele olhar apenas uma vez antes. No dia em que a mãe de Alaric morreu, quando o menino gritou gritos silenciosos que ninguém podia ouvir, suas pequenas mãos formando palavras que seu pai não conseguia entender. Esse foi o dia em que Aldrich parou de tentar alcançá-lo. Não porque não amava o menino, mas porque cada tentativa parecia como assistir seu filho se afogar enquanto estava na margem, incapaz de nadar. Designe-a para o turno diurno, Aldrich disse, perto da ala do príncipe. A pena do mordomo arranhou contra o pergaminho. Muito bem, senhor. Devo informá-la do motivo da transferência? Não. Aldrich se virou da janela. Seu reflexo no vidro parecia mais velho do que naquela manhã. Deixe-a pensar que é simplesmente uma nova designação, nada mais. Como desejar. O mordomo fez uma reverência e se moveu em direção à porta. Então hesitou. Senhor, se posso falar livremente. Aldrich acenou com a cabeça uma vez. O príncipe Alaric está sozinho há muito tempo. Talvez isso não seja um acidente tão terrível, afinal. Depois que o mordomo saiu, Aldrich sentou-se em sua mesa e puxou uma gaveta que raramente abria. Dentro havia uma miniatura pintada, sua falecida esposa Helena, rindo com o bebê Alaric nos braços. Ela havia sido humana uma vez, antes de escolher a imortalidade para ficar ao seu lado. Ela saberia o que fazer. Ela teria aprendido a linguagem de mãos em uma semana, teria preenchido o mundo silencioso de seu filho com conversa e risadas. Mas Helena se foi, e Aldrich tinha um reino inteiro para governar. Guerras para planejar, tratados para negociar. 100 crises que exigiam sua atenção todos os dias, exceto que nenhuma delas importava tanto quanto o menino pequeno que sentava sozinho nos banquetes, invisível à vista de todos. A mão de Aldrich se moveu experimentalmente, tentando lembrar dos sinais que havia vislumbrado no jantar. Seus dedos pareciam desajeitados, estranhos. Como a garota fazia parecer tão fácil? Ele puxou a mão de volta, frustrado. Amanhã. Ele lidaria com isso amanhã. Enquanto isso, nos aposentos dos criados, Lena encarava seu novo documento de designação com descrença. A ala do príncipe?
Sua colega de quarto, Mari, ficou boquiaberta com o aviso. Lena, é para lá que mandam os criados mais confiáveis, pessoas que trabalham aqui há anos. Devo ter lido errado. Lena segurou o papel contra a luz da vela, mas as palavras não mudaram. Apresentar-se na cozinha da ala leste ao amanhecer. Entregar o serviço de café da manhã no pátio privado do príncipe Alaric. Designação diária até nova ordem. Você falou com o príncipe naquela linguagem de mão sua, não foi? Os olhos de Mari estavam arregalados. Todos estão falando sobre isso. Dizem que ele realmente sorriu. Ele é apenas uma criança, Lena disse suavemente. Uma criança solitária. Ele é o herdeiro do trono vampiro. Mari agarrou os ombros de Lena. Você entende o que isso significa? O rei não faz nada por acidente. Ele está te colocando perto de seu filho deliberadamente. Um calafrio percorreu a espinha de Lena. Por que ele faria isso? Talvez ele queira ver se foi um acaso. Ou talvez... A voz de Mari caiu para um sussurro. Talvez ele esteja te testando, vendo se você é uma ameaça. Eu não sou uma ameaça para ninguém. Mas as mãos de Lena tremeram enquanto ela dobrava o papel de designação. Eu apenas... O príncipe parecia tão assustado quando o vidro quebrou. Eu queria ter certeza de que ele estava bem. Bem, amanhã você terá sua chance de ter certeza novamente. Mari apertou seu braço. Apenas tenha cuidado, Lena. A família real não é como nós. Eles não pensam como nós. E aquele menininho... Ele não é apenas uma criança. Ele é propriedade da coroa. Naquela noite, Lena sonhou com pequenas mãos formando palavras desesperadas no escuro, e um rei feito de inverno observando à distância, incapaz ou indisposto a alcançar. A aurora rompeu fria e dourada sobre o palácio. As mãos de Lena tremiam enquanto ela equilibrava a bandeja do café da manhã. Não por seu peso, mas pelo conhecimento de onde estava levando. O pátio do príncipe ficava no final de um corredor de mármore, alinhado com retratos de ancestrais vampiros de semblante severo. Seus olhos pintados pareciam segui-la julgando. Uma criada humana andando onde poucos eram permitidos. Ela empurrou o portão de ferro com o quadril. O pátio tirou seu fôlego. Flores que desabrochavam à noite cobriam cada superfície, videiras lunares e rosas sombrias que deveriam ter fechado com o nascer do sol, mas de alguma forma permaneciam abertas aqui, suas pétalas luminescentes na luz matinal. Uma pequena fonte borbulhava no centro, sua água cristalina. Bancos de pedra curvavam-se sob um salgueiro que chorava folhas prateadas. E lá, sentado de pernas cruzadas na grama, estava o príncipe Alaric. Ele ainda não a havia notado. Sua atenção estava fixada em algo em suas mãos, um pequeno ninho de pássaro acalentado, cuidadosamente em suas palmas. Ele o examinava com uma concentração séria que apenas crianças podiam reunir, seu cabelo escuro caindo em seus olhos. Lena colocou a bandeja em uma mesa próxima. O suave tilintar de porcelana fez a cabeça de Alaric se erguer abruptamente. Seus olhos se arregalaram. Então, seu rosto inteiro se transformou, aquele mesmo sorriso brilhante da noite anterior, irrompendo em suas feições como o nascer do sol. Você veio, ele sinalizou, levantando-se rapidamente. O ninho de pássaro balançou perigosamente. Achei que talvez tivesse te sonhado. Ninguém me disse que você estaria aqui. Você é minha nova pessoa do café da manhã? Qual é seu nome? Suas mãos se moveram tão rápido que Lena quase não conseguiu acompanhar. Ela riu colocando o bule de chá antes de sinalizar de volta. Devagar, pequeno príncipe. Sim, eu sou real. Meu nome é Lena. Lena. Ele soletrou cuidadosamente com os dedos, aprendendo. É um nome bonito. Você pode ficar enquanto eu como, por favor? O professor não vem até depois do almoço e não há ninguém para conversar. Ele parou abruptamente, seu sorriso vacilando. Suas mãos abaixaram e aquele olhar cauteloso retornou ao seu rosto, o mesmo do banquete quando seu pai havia falado. Desculpe. Ele sinalizou pequeno e rápido. Você provavelmente tem outro trabalho. Eu não deveria te prender. O coração de Lena se partiu. Ela se ajoelhou na grama ao lado dele, ignorando o orvalho encharcando seu vestido.
Não tenho lugar mais importante para estar do que bem aqui. Alaric a encarou. Então, lentamente, o sorriso voltou. Sério, sério. Pela próxima hora, Lena aprendeu mais sobre o príncipe Alaric do que havia imaginado possível. Ele lhe mostrou sua coleção de pedras interessantes, organizadas por cor ao longo da parede do jardim. Ele explicou através de sinais elaborados e expressões animadas como estava estudando os pássaros que visitavam a fonte todas as manhãs. Uma família de pardais havia construído um ninho no salgueiro e ele havia encontrado este caído embaixo dele. Você acha que eles estão tristes? Ele sinalizou, segurando o ninho vazio. Por terem perdido sua casa? Talvez, Lena sinalizou de volta. Mas pássaros são espertos. Eles construirão um novo. Eu construiria um para eles, mas minhas mãos são grandes demais. Ele olhou para suas palmas tristemente. Bem, grandes demais para ninhos de pássaros. Pequenas demais para todo o resto. O que você quer dizer? Alaric hesitou. Suas mãos se moveram lentamente agora, cuidadosamente. Papai tem mãos grandes, mãos de guerreiro. Ele pode segurar espadas e assinar tratados e levantar coisas pesadas. Minhas mãos só podem fazer isso. Ele mexeu os dedos. Falar que ninguém mais entende. Eu entendo, Lena sinalizou. Você é a única, exceto o professor. Alaric sentou-se ao lado dela na grama. Sabe o que é engraçado? No palácio inteiro com centenas de pessoas, apenas 2 podem me ouvir. E uma delas é paga para isso. A maneira casual como ele disse isso, como se tivesse aceitado seu isolamento como simples fato, fez Lena querer pegá-lo como um ninho caído e prometer mantê-lo seguro. Bem, agora você tem a mim, ela sinalizou. E eu não vou a lugar nenhum. Os olhos de Alaric ficaram suspeitosamente brilhantes. Ele acenou com a cabeça rapidamente, então se levantou e puxou sua mão. Venha, quero te mostrar meu lugar favorito. Ele a levou ao canto mais distante do pátio, onde a luz da manhã batia perfeitamente, fazendo a grama coberta de orvalho brilhar como diamantes. Ele se sentou e bateu no chão ao lado dele. É aqui que venho quando estou triste, ele sinalizou. É bonito. Coisas bonitas ajudam. Eles sentaram juntos em silêncio confortável, observando o sol subir mais alto. Um pardal pousou na borda da fonte, inclinou a cabeça para eles, depois voou embora. Lena, Alaric sinalizou depois de um tempo. Posso te perguntar uma coisa? Qualquer coisa. Por que você me ajudou ontem à noite? Você poderia ter tido problemas. Ainda pode ter. Lena pensou cuidadosamente sobre sua resposta. Porque você parecia assustado. E ninguém deveria estar assustado e sozinho ao mesmo tempo. Alaric absorveu isso. Então ele sinalizou com a honestidade brutal das crianças. Eu fico assustado e sozinho muito. Antes que Lena pudesse responder, passos ecoaram do corredor. Ambos se viraram. Uma figura estava no arco, silhuetada contra o sol da manhã. Rei Aldrich. Ele não estava usando sua armadura hoje, apenas roupas escuras que o faziam parecer menos como um guerreiro e mais como um homem. Seus olhos se moveram de Lena para seu filho, depois para suas mãos congeladas no meio da conversa. Há quanto tempo ele estava observando? Alaric se levantou rapidamente, sua alegria anterior evaporando. Ele inclinou a cabeça, pequeno e formal e perfeitamente obediente. O rei deu um passo à frente e parou. Sua mandíbula trabalhou como se ele quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Finalmente, ele se virou e foi embora sem uma palavra. Alaric sentou-se lentamente. Ele não sinalizou mais nada naquela manhã. Apenas segurou o ninho de pássaro em seu colo e encarou onde seu pai havia estado. A chuva martelava contra as janelas do palácio como 1000 dedos impacientes. Lena vinha entregando o café da manhã no pátio de Alaric há 6 dias agora, e todas as manhãs o príncipe já estava esperando por ela, geralmente com algo novo para mostrar, uma asa de borboleta, uma pedra perfeitamente redonda. Uma vez, um desenho que ele havia feito dos 2 sentados junto à fonte, mas hoje o pátio estava vazio. Lena colocou a bandeja, a preocupação roendo seu estômago. Algo havia acontecido. O rei havia mudado de ideia sobre sua designação. Uma pequena mão puxou sua manga.
Ela girou e encontrou Alaric parado atrás dela, praticamente vibrando de excitação. Seu cabelo estava úmido da chuva, suas roupas salpicadas de água. Venha comigo, ele sinalizou urgentemente. Quero te mostrar algo secreto. Príncipe Alaric, você está encharcado, você deveria... Por favor. Seus olhos eram enormes e suplicantes. É importante. E é dentro. Como alguém poderia dizer não para aquele rosto? Alaric agarrou sua mão e a puxou através de uma porta lateral que ela nunca havia notado antes, por uma passagem estreita de criados, depois por uma escadaria em espiral que parecia subir para sempre. Finalmente eles emergiram em um longo corredor alinhado com janelas altas. No final havia uma enorme porta de carvalho esculpida com símbolos intrincados. A Biblioteca Real. Não podemos, Lena sinalizou rapidamente. Criados não são permitidos. Mas Alaric já estava empurrando a porta aberta. A biblioteca era magnífica. Prateleiras se estendiam por 3 andares, conectadas por escadarias em espiral e pontes estreitas. Luz de chuva filtrava através de vitrais, pintando os pisos em arco-íris silenciados. O cheiro de papel velho e couro pairava espesso no ar. Não é maravilhoso? Alaric sinalizou, seu rosto brilhando. Ninguém vem mais aqui. Papai está ocupado demais. Os nobres acham que ler é chato. É só eu e os livros. Ele a puxou em direção a uma prateleira baixa no canto, onde livros ilustrados de tamanho grande acumulavam poeira. Ele selecionou um com uma capa desbotada, mostrando um castelo e um dragão. Estes são contos de fadas vampiros, ele sinalizou. O professor os lê para mim, mas eu gosto mais quando eu mesmo os conto. Ele abriu o livro e Lena viu que alguém, provavelmente um tutor de anos passados, havia adicionado pequenos diagramas de linguagem de sinais nas margens, mostrando como sinalizar cada palavra importante. As mãos de Alaric começaram a se mover contando a história. Sua sinalização era linda, expressiva e fluida, pintando imagens no ar. Ele sinalizou sobre um cavaleiro corajoso e um dragão solitário que não conseguia cuspir fogo. Sobre como todos temiam o dragão pelo que ele deveria ser, não por quem ele realmente era. Lena se viu atraída pelo conto. Quando Alaric sinalizou a parte onde o dragão finalmente rugiu, não com fogo, mas com vento que carregava pétalas de flores, ela encenou, varrendo seus braços amplamente e fazendo-o rir silenciosamente, seus pequenos ombros tremendo de alegria. Sua vez, ele sinalizou empurrando outro livro em suas mãos. Este era sobre uma princesa que vivia em uma torre. Lena sinalizou a história, exagerando suas expressões, fazendo os olhos de Alaric se arregalarem nas partes assustadoras e se iluminarem durante as felizes. Quando ela sinalizou sobre a princesa dançando sozinha em sua torre, ela se levantou e girou, quase derrubando uma pilha de livros. Alaric bateu palmas, não fazendo som, mas o gesto de aplausos de qualquer maneira. Ele pulou para se juntar a ela, e eles giraram juntos entre as estantes, a biblioteca proibida se transformando em um palco para histórias que apenas eles podiam contar. Eles não ouviram a porta abrir. Alaric! A voz do rei cortou sua alegria como uma lâmina através da seda. O coração de Lena parou. Ela caiu em uma reverência tão rápida que seus joelhos bateram no chão, dor disparando por suas pernas. Ao lado dela, Alaric congelou no meio do giro, seus braços caindo para os lados. O rei Aldrich estava na porta, chuva pingando de sua capa escura. Sua expressão era ilegível, esculpida em pedra, não revelando nada. "Perdoe-me, Vossa Majestade", Lena ofegou. "Eu não quis. O príncipe queria me mostrar. Eu deveria ter recusado. Levante-se." Ela obedeceu, pernas tremendo. Era isso. Ela seria dispensada, possivelmente pior. Mas o rei não estava olhando para ela. Ele estava observando seu filho. Alaric ficou perfeitamente imóvel, cabeça baixa, esperando o julgamento. Toda a luz havia saído dele, substituída por aquela terrível quietude resignada. O rei entrou na biblioteca. Suas botas ecoaram no chão de mármore. Ele passou por Lena, pelos livros espalhados, até ficar diretamente diante de Alaric. Então ele fez algo inesperado. Ele se ajoelhou,
Trouxe-se ao nível de seu filho, sua capa se espalhando ao seu redor como tinta derramada. A cabeça de Alaric se ergueu lentamente, confusão escrita em seu rosto pequeno. A mão do rei se moveu, desajeitada, incerta, formando um único sinal. Um que Lena havia ensinado a ele durante suas conversas matinais, embora Alaric não pudesse saber disso. Feliz. Era áspero. Os dedos não completamente certos, mas o significado era claro. Você parece feliz. O rei tentou sinalizar, embora suas mãos tropeçassem nas palavras. Os olhos de Alaric se arregalaram. Sua boca se abriu em um suspiro silencioso. O rei olhou para Lena, então, que ela viu algo em sua expressão que não havia esperado. Não raiva, não suspeita. Desespero. Fique, ele disse baixinho. Continue. Ele se moveu para uma cadeira perto da janela, longe o suficiente para dar espaço a eles, perto o suficiente para observar. Ele não pegou um livro ou fingiu trabalhar. Ele simplesmente sentou e observou, enquanto Alaric, após um longo momento de choque, lentamente pegou o livro de histórias novamente. Devemos... Alaric sinalizou hesitantemente para Lena. Ela olhou para o rei. Ele acenou com a cabeça uma vez. Então eles continuaram. Alaric sinalizou suas histórias e Lena as encenou, e ocasionalmente, muito ocasionalmente, Alaric olhava para seu pai como se verificando para ter certeza de que isso não era um sonho. O rei observou seu filho falar com as mãos, e embora não pudesse entender a maior parte, ele não desviou o olhar. Nenhuma vez. Os sussurros começaram pequenos, como veneno infiltrando-se por rachaduras. Você ouviu? A garota humana passa horas sozinha com o príncipe, na biblioteca de todos os lugares, completamente inapropriado. O rei permite isso. Você consegue imaginar. Lena ouvia os rumores no salão dos criados, nos corredores, até na cozinha onde pegava o café da manhã de Alaric todas as manhãs. Os outros criados não mais encontravam seus olhos. Alguns a olhavam com inveja, outros com pena. Mária puxou de lado uma noite, seu rosto pálido. Eles estão dizendo que você enfeitiçou o príncipe, que você está usando ele para se aproximar do poder. Isso é ridículo. Ele tem 7 anos. Lena, me escute. Mária agarrou seus ombros. Lord Cassius falou com o conselho ontem. Ele disse que é inadequado uma criada humana ter tanta influência sobre o herdeiro. Ele te chamou de risco de segurança. Um risco de segurança por ensinar uma criança solitária a sorrir? Mas as opiniões dos nobres não assustavam verdadeiramente Lena. O que a assustava era o olhar no rosto de Alaric quando ela estava 10 minutos atrasada para o café da manhã uma manhã. O pânico em seus olhos, o modo como suas mãos tremeram quando ele sinalizou. Achei que eles tinham feito você ir embora. Ela estava se tornando importante para ele, importante demais, e isso a tornava vulnerável. A convocação veio em uma tarde cinzenta. Lord Chanceler Valírias solicita sua presença no Solar Leste. Um guarda a informou, sua expressão cuidadosamente neutra. O estômago de Lena afundou. O Lord Chanceler era o principal conselheiro do rei, segundo apenas a Aldrich em autoridade. Sua palavra poderia acabar com sua carreira ou sua vida. O Solar Leste era uma sala fria apesar do fogo queimando em sua lareira. Lord Valírias estava junto à janela, de costas para ela. Ele era um vampiro antigo, magro como uma lâmina, com cabelo prateado puxado para trás em um coque severo. Senhorita Thorne. Ele não se virou. Você sabe por que a chamei aqui? Não, meu lord. Acho que sabe. Agora ele se virou e seus olhos eram como lascas de gelo. Você foi vista passando tempo considerável com o príncipe Alaric, tempo que excede suas obrigações como servidora de café da manhã. O príncipe gosta de ter alguém para conversar, meu lord. Eu apenas. O príncipe, Valírias interrompeu, é o herdeiro do trono vampiro. Seus companheiros devem ser cuidadosamente selecionados de famílias nobres, não arrancados da classe servil por capricho. As mãos de Lena se fecharam em punhos ao seu lado. Com respeito, meu lord, essas famílias nobres não falam sua língua. Uma limitação temporária. O menino superará esta aflição. Ele aprenderá a se comunicar adequadamente como qualquer outro membro da realeza.
Ele já se comunica adequadamente, apenas não da maneira que você entende. As palavras escaparam antes que Lena pudesse detê-las. Os olhos de Valíria se estreitaram perigosamente. Você se esquece, garota. Sua voz caiu para um sussurro. Deixe-me ser claro. Há membros desta corte que acreditam que o príncipe Alaric é inadequado como herdeiro. Eles veem seu silêncio como fraqueza, uma responsabilidade. O sangue de Lena gelou. Eles querem substituí-lo. Eles querem um sucessor forte. Um que possa se dirigir ao conselho, negociar com dignitários estrangeiros, comandar respeito. Valíria se aproximou, circulando-a como um predador. Sua presença complica as questões. Você torna o príncipe confortável em seu isolamento. Você permite que ele se recuse a se adaptar. Eu o ajudo a se sentir menos sozinho. Você o ajuda a permanecer indefeso. Valírias parou na frente dela. A coisa mais gentil que você poderia fazer pelo príncipe Alaric é se distanciar. Deixe-o lutar. Deixe-o aprender a sobreviver em um mundo que não sinalizará de volta para ele. Isso é cruel. Isso é realidade. A expressão de Valírias suavizou ligeiramente. Ou talvez fosse um truque da luz. Eu não sou um monstro, senhorita Thorne. Servi este reino por 4 séculos. Vi governantes fracos destruírem nações. O príncipe Alaric precisa ser forte, não mimado. Ele foi até sua mesa e tirou uma carta selada. Esta é uma ordem de transferência. Você será redesignada para a Ala Sul, efetiva imediatamente. Melhores salários, tarefas mais leves. Você nunca terá que ver o príncipe novamente. Lena encarou a carta como se fosse uma cobra. E se eu recusar? Então você será dispensada completamente, sem referências, sem salário final. Valírias colocou a carta entre eles. Passe a noite considerando. Mas entenda, isso não é uma negociação. É misericórdia. Lena foi ao pátio na manhã seguinte, seu coração pesado como pedra. Ela havia passado a noite toda lutando com a decisão. Pegar a transferência e salvar seu sustento, ou recusar e perder tudo. Mas quando ela viu Alaric esperando junto à fonte, sua escolha ficou clara. Ele soube imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Ele sinalizou correndo. Você parece triste. Estou bem. Você está mentindo. Seu rosto pequeno estava feroz. Suas mãos estão fazendo aquela coisa que fazem quando você está chateada, todas rígidas. Eu fiz algo errado? Os sinais de Alaric ficaram menores, mais hesitantes. Posso ser mais quieto durante nossas lições. Não vou pedir para você ficar tanto tempo. Por favor, não fique brava comigo. Oh, querido, não. Lena se ajoelhou e pegou as mãos dele nas suas. Você não fez nada errado. Nada. Então o quê? Como ela poderia explicar que seu mundo estava cheio de pessoas que o viam como um problema a ser resolvido, que queriam que ela fosse embora porque ela o fazia feliz? Algumas pessoas acham que eu passo tempo demais com você. Ela sinalizou cuidadosamente. O rosto de Alaric se enrugou. Papai? Não. Outras pessoas. Pessoas que não entendem. Eles nunca entendem. Ele sinalizou. E a resignação naquelas pequenas mãos partiu seu coração. Está tudo bem. Você pode ir. Todo mundo vai embora eventualmente. A aceitação casual em seus sinais, como se o abandono fosse apenas outro fato da vida, como chuva ou nascer do sol, tomou a decisão de Lena por ela. Eu não vou a lugar nenhum, ela sinalizou ferozmente. Você está me ouvindo? Eu vou ficar. Mas você disse. Eu não me importo com o que eles dizem. Você é meu amigo, amigos não vão embora. Alaric a encarou. Então ele jogou seus braços ao redor de seu pescoço e segurou firme, seu pequeno corpo tremendo com soluços silenciosos. Nenhum deles viu a figura observando da varanda acima. O rei Aldrich, que havia ouvido cada palavra do aviso de Valírias, que agora observava seu filho se agarrar à única pessoa que havia escolhido ficar. A batida na porta do quarto de Alaric veio depois da meia-noite. O príncipe estava sentado de pernas cruzadas em sua cama, organizando sua coleção de pedras ao luar. Ele há muito havia desistido de tentar dormir em horários normais. O silêncio da noite parecia menos solitário que o silêncio do dia. Quando a porta se abriu,
Alaric olhou para cima, esperando seu guarda noturno. Em vez disso, seu pai estava na porta. O rei Aldrich parecia grande demais para o batente, seus ombros largos quase tocando ambos os lados. Ele ainda usava suas roupas do conselho, embora tivesse removido sua coroa. Sem ela, ele parecia diferente. Cansado. Quase humano. Alaric congelou, uma pedra lisa de rio apertada em sua mão. Seu pai nunca vinha aos seus aposentos. Eles se viam em jantares formais, em apresentações do conselho onde Alaric sentava silencioso e decorativo, em ocasiões que exigiam a presença do herdeiro. Mas nunca aqui, nunca neste espaço privado que pertencia apenas a Alaric. O rei entrou e fechou a porta. "Boa noite, papai", Alaric sinalizou formalmente, colocando suas pedras e deslizando da cama para fazer uma reverência. Aldrich levantou a mão. "Espere." Sua garganta trabalhou como se as palavras estivessem presas lá. Finalmente, "Posso sentar?" Alaric acenou com a cabeça, confuso. Seu pai nunca pedia permissão para nada. O rei se abaixou na cadeira junto à mesa de Alaric, uma cadeira pequena feita para uma criança, fazendo-o parecer quase cômico, como um urso tentando caber em uma casa de bonecas. Ele se inclinou para a frente, cotovelos nos joelhos, e por um longo momento simplesmente olhou para seu filho. Alaric mudou desconfortavelmente sob o escrutínio. Suas mãos se moveram nervosamente. "Eu fiz algo errado?" "Não." A voz de Aldrich estava áspera. "Não, você não fez nada errado." O silêncio se estendeu entre eles. Os dedos de Alaric se contraíram, querendo sinalizar, querendo preencher o vazio com palavras que seu pai não entenderia. Mas ele manteve suas mãos paradas, esperando. "Eu estive pensando", Aldrich disse finalmente, "sobre sua mãe." Os olhos de Alaric se arregalaram. Eles nunca falavam sobre ela, não desde que ela morreu. Ela saberia o que fazer. O que dizer? As mãos do rei se fecharam em punhos. Ela era boa em falar, em conectar. "Eu sou bom em guerra, em estratégia, em quebrar coisas." Ele olhou para seus nós dos dedos cicatrizados. "Mas não nisso, não." "Você", Alaric sinalizou antes que pudesse se impedir. Seu pai encarou os movimentos das mãos, e Alaric viu frustração lampejando em seu rosto. A mesma frustração que Alaric sentia todos os dias, tentando existir em um mundo que não falaria sua língua. "Isso", Aldrich disse baixinho. "Não isso." Ele se levantou abruptamente, começou a andar de um lado para o outro. A pequena sala o fazia parecer como um animal enjaulado. "Eu conquistei reinos, negociei tratados de paz em 5 línguas, comandei exércitos de milhares, mas eu não posso." Ele parou de costas para Alaric. "Eu não posso falar com meu próprio filho." O peito de Alaric apertou. Ele nunca havia ouvido seu pai soar assim, perdido, vulnerável, quase desesperado. O rei se virou para encará-lo. "Você move suas mãos tão rápido. Com Lena, na biblioteca, no pátio. Eu observo você e é como se você estivesse falando em relâmpagos e eu..." Ele levantou suas próprias mãos, grandes e calejadas. "Eu não entendo nada." "Eu poderia te ensinar." Alaric sinalizou ansiosamente, esperança florescendo em seu peito. "Não é difícil, apenas formas e..." Mas seu pai não estava olhando para suas mãos. Não podia ler a oferta sendo feita. As mãos de Alaric caíram para os lados. Aldrich viu o movimento. A decepção. Algo pareceu quebrar em sua expressão. Ele cruzou a sala em 3 passos e se ajoelhou diante de seu filho. A segunda vez em 2 semanas que ele havia se abaixado ao nível de Alaric. "Me mostre", ele disse. "Um sinal, apenas um, para filho." A respiração de Alaric prendeu. Lentamente, ele levantou a mão e demonstrou. Um gesto simples, dedos apontados para si mesmo, então varridos para fora. Aldrich copiou, desajeitado e incerto. Seus dedos não combinavam bem com a forma. Alaric pegou a mão de seu pai, tão maior que a sua, e gentilmente ajustou a posição. A pele de seu pai era quente, mais áspera do que ele esperava. Ele não conseguia se lembrar da última vez que haviam se tocado assim. "Assim", ele sinalizou com sua mão livre. "Assim", Aldrich repetiu o gesto. Desta vez estava quase certo.
Alaric acenou entusiasticamente. Então ele mostrou outro sinal a ele. Pai. Era mais complexo. Uma mão na testa, então trazida ao peito. Protetor. Forte. Aldrich praticou 3 vezes antes de acertar. Quando finalmente conseguiu, ele olhou para Alaric com uma expressão que o príncipe nunca havia visto antes. Orgulho, talvez. Ou alívio. Diga algo para mim. Alaric sinalizou, suas mãos tremendo de excitação. Por favor. A mandíbula de seu pai trabalhou. Ele levantou as mãos, formou os sinais lentamente, deliberadamente. Meu filho. 2 palavras. Simples, imperfeito. Tudo. Os olhos de Alaric se encheram de lágrimas. Ele se lançou em seu pai, envolvendo seus pequenos braços ao redor do pescoço do rei. Aldrich o pegou, segurou-o. Uma mão grande acalentando a parte de trás da cabeça de seu filho. Eles ficaram assim por muito tempo na câmara ao luar, nenhum deles sinalizando ou falando, apenas segurando. Quando Aldrich finalmente se afastou, seus olhos estavam suspeitosamente brilhantes. Ele tentou sinalizar novamente, lutou, então desistiu e simplesmente falou. Eu preciso de ajuda. Você vai me ensinar mais? Sua amiga vai. Lena vai me ensinar. Alaric acenou com a cabeça tão forte que seu corpo inteiro tremeu. Amanhã, então, depois do conselho. Aldrich se levantou, alisando suas roupas de volta à ordem. Na porta, ele pausou. Suas mãos se moveram, incertas, mas deliberadas, formando os sinais que Alaric havia acabado de ensiná-lo. Boa noite, meu filho. Alaric sinalizou de volta. Boa noite, papai. Depois que o rei saiu, Alaric subiu de volta na cama e encarou o teto, seu coração acelerado. Pela primeira vez em 5 anos, desde que sua mãe morreu e seu mundo ficou silencioso, ele se permitiu acreditar em algo que pensou perdido para sempre. Esperança. Em seu gabinete privado, o rei Aldrich sentou na escuridão, praticando os sinais repetidamente até suas mãos ficarem com cãibras. Ele havia falhado com seu filho por muito tempo, mas não era tarde demais. Ainda não. A procissão de primavera era a tradição mais antiga do reino, uma celebração de renovação quando a família real cumprimentava seus súditos da grande varanda e aceitava suas bênçãos para a próxima estação. Em 7 anos, o príncipe Alaric nunca havia participado. O menino será uma distração. Lord Valírias havia argumentado todo ano. Melhor mantê-lo dentro, até que seja mais velho, mais capaz. Mas este ano, quando o conselho se reuniu para discutir a cerimônia, a voz do rei Aldrich cortou o debate como uma espada através da seda. Meu filho ficará ao meu lado. A câmara do conselho ficou em silêncio. Vossa Majestade, Lord Cassius aventurou cuidadosamente. Com todo respeito, o príncipe não pode se dirigir ao povo. Seria constrangedor para todos os envolvidos. Ele ficará ao meu lado, Aldrich repetiu, seu tom não permitindo argumentos. E a senhorita Thorne nos acompanhará como sua intérprete. Os murmúrios subiram como um enxame de abelhas furiosas. Uma criada humana na varanda real, interpretando para o herdeiro. Impensável, sem precedentes. Aldrich deixou que protestassem. Então ele se levantou e a câmara se aquietou. Meu filho é o herdeiro deste trono. É hora do reino vê-lo, não como uma sombra silenciosa, mas como seu príncipe. Seus olhos varreram a sala, desafiando qualquer um a contestá-lo. Esta discussão acabou. Na manhã da procissão, as mãos de Lena tremiam tanto que ela mal conseguia amarrar seu vestido. Um novo, azul profundo com fios de prata, fornecido pelo mordomo do rei. Apropriado para a varanda, ele havia dito. Como se fosse perfeitamente normal uma criada ficar ao lado da realeza. Mari ajudou a prender o cabelo de Lena. Você parece aterrorizada. Eu estou aterrorizada. Lena encarou seu reflexo. E se eu cometer um erro? E se não conseguir traduzir rápido o suficiente? E se? E se você ajudar um menininho a ser visto por seu reino pela primeira vez? Mari apertou seus ombros. Você consegue. Em seus aposentos, Alaric estava igualmente nervoso. Ele ficou diante do espelho em seu traje formal, uma versão pequena das vestes cerimoniais de seu pai,
preto e prata, com o brasão real bordado no peito. Ele parecia um príncipe de livro de histórias, mas suas mãos não paravam de tremer. Seu pai entrou sem bater, também vestido com toda a regalia. Coroa, capa, a espada antiga do reino em seu quadril. Ele parecia a cada centímetro o rei guerreiro, até ver o medo de seu filho e imediatamente se ajoelhar. Assustado, ele sinalizou. Sua sinalização havia melhorado dramaticamente nas últimas 3 semanas de aulas diárias com Lena. Alaric acenou, não confiando em si mesmo para sinalizar de volta. Eu também, Aldrich sinalizou, e os olhos de Alaric se arregalaram em surpresa. Seu pai? Assustado? O rei sorriu, uma expressão rara e genuína. Mas estaremos assustados juntos, e Lena estará lá. Você confia nela? Sim. Então confie nisso. As mãos de Aldrich se moveram lentamente, certificando-se de que seu filho entendesse. Você merece ser visto, ser ouvido, não escondido como algo quebrado. Mas eu sou quebrado, Alaric sinalizou, suas pequenas mãos pesadas com resignação. Eu não posso falar como você. Aldrich pegou as mãos de seu filho nas suas. Você fala perfeitamente. O mundo apenas precisa aprender sua língua. Ele disse em voz alta, depois sinalizou. Imperfeito, mas sincero. O mundo precisa aprender sua língua. A grande varanda dava para o pátio principal, onde milhares haviam se reunido. Humanos e vampiros igualmente, vestidos em cores da primavera, carregando lanternas mesmo à luz do dia, como a tradição exigia. Lena ficou ao lado enquanto a família real emergia. O rei primeiro, majestoso e comandante. Depois, Alaric, tão pequeno ao lado de seu pai, seu rosto pálido, mas determinado. A multidão explodiu em vivas, mas quando notaram o jovem príncipe, muitos o vendo claramente pela primeira vez, o som vacilou, confuso. Aldrich levantou a mão pedindo silêncio. Sua voz carregava pelo pátio, amplificada pela acústica antiga construída nas paredes do palácio. Meu povo, hoje meu filho se junta a mim. Não como uma sombra, mas como seu príncipe. Ele gesticulou para Alaric, que deu um passo à frente, suas pernas tremendo. A mão de Aldrich moveu-se para o ombro de seu filho, firme e apoiadora. O príncipe Alaric se dirigirá a vocês agora. A senhorita Thorne fornecerá sua voz. Lena moveu-se para ficar entre eles visível para todos. Uma garota humana na varanda real. História sendo feita em tempo real. Alaric olhou para seu pai, aterrorizado. Aldrich acenou encorajamento. As mãos do príncipe começaram a se mover. Obrigado por virem, ele sinalizou, e a voz de Lena soou clara e forte. Obrigado por virem. A multidão se agitou. As mãos de Alaric se moveram mais rápido, ganhando confiança. Eu sei que sou diferente. Sei que não posso falar do jeito que vocês esperam, mas ainda posso ouvir, ainda posso me importar, ainda posso esperar servir vocês um dia. Lena traduziu cada palavra, sua voz firme mesmo com lágrimas picando seus olhos. Meu pai me ensinou que a força vem em muitas formas. Alaric continuou, olhando para o rei. E minha amiga me ensinou que ser diferente não significa ser menos. Ele pausou, olhando para o mar de rostos. Então suas mãos se moveram em um gesto amplo que não precisava de tradução. Um sinal para bonito, direcionado às lanternas que eles carregavam. Alguém na multidão, uma criança pequena, acenou de volta, imitando o gesto. Então, outra pessoa sinalizou, olá, desajeitada e incerta. Então outra. Uma ondulação de movimento se espalhou pela multidão enquanto as pessoas começavam a levantar suas mãos, tentando sinais simples, tentando falar de volta com seu príncipe em sua própria língua. O rosto de Alaric se transformou. Seus sinais se tornaram animados, alegres, enquanto ele lhes contava sobre as flores da primavera em seu pátio, sobre pássaros e histórias e esperança. E ao lado dele, o rei Aldrich levantou suas próprias mãos. Orgulhoso, ele sinalizou para todos verem, orgulhoso de você. A multidão entendeu o gesto mesmo sem tradução. A emoção era universal. As vivas que irromperam não eram cerimônia educada. Eram genuínas, estrondosas e calorosas, lavando sobre a varanda como uma onda.
Pela primeira vez, o príncipe Alaric não era invisível. Ele foi visto. As lanternas flutuavam como estrelas caídas sobre a cidade, milhares delas subindo no céu crepuscular. Da varanda do palácio, uma privada desta vez, longe de cerimônia e multidões, 3 figuras observavam em silêncio confortável. Alaric sentava entre seu pai e Lena, suas pernas balançando sobre a borda do banco de pedra, ainda usando suas vestes formais, embora tivesse convencido alguém a remover o colarinho rígido. Seu rosto brilhava com excitação persistente, bochechas coradas dos eventos do dia. Você viu quantas pessoas tentaram sinalizar de volta? Suas mãos se moveram rapidamente, do jeito que sempre faziam quando ele estava feliz. Havia uma menininha em um vestido amarelo que sinalizou olá e obrigado. E eu sinalizei de volta, e ela sorriu tão grande e... Respire, Lena sinalizou, rindo silenciosamente. Alaric sorriu, mas não desacelerou. E o padeiro do Mercado Leste? Ele sinalizou pão e perguntou se eu gostava de pão, e eu disse sim, e ele pareceu tão feliz que eu entendi. E... o que ele está dizendo? Aldrich perguntou, inclinando-se para a frente. Sua sinalização havia melhorado, mas a velocidade excitada de Alaric ainda superava sua capacidade de acompanhar. Ele está recontando todos que sinalizaram para ele hoje. Lena traduziu, calor em sua voz. Todos os 47 deles, em detalhes. A expressão de Aldrich suavizou. Ele alcançou e gentilmente pegou uma das mãos voadoras de seu filho. Devagar, ele sinalizou cuidadosamente. Eu quero entender. Alaric respirou fundo e começou novamente, mais devagar desta vez, certificando-se de que seu pai pudesse acompanhar. Ele sinalizou sobre a multidão, sobre a sensação de ser visto, sobre não ser mais invisível. E Aldrich entendeu a maior parte. Não tudo. Ainda havia sinais que ele não conhecia, conceitos que não conseguia acompanhar, mas o suficiente. Mais que suficiente. Quando Alaric terminou, as mãos do rei se moveram deliberadamente. Orgulhoso de você. Tão orgulhoso. Era o mesmo sinal que ele havia feito na grande varanda, mas de alguma forma significava mais aqui em privado, sem audiência para performar. Alaric jogou seus braços ao redor da cintura de seu pai, e Aldrich o puxou para perto. Uma mão grande acalentando a parte de trás da cabeça de seu filho, do jeito que costumava fazer quando Alaric era um bebê, antes que o silêncio tivesse crescido entre eles como um muro. Obrigado. Aldrich disse baixinho para Lena sobre a cabeça de seu filho. Por devolvê-lo para mim. Eu não fiz nada, Lena respondeu. Eu apenas escutei. Você fez tudo. Você ouviu quando o resto de nós estava cego. Os olhos do rei estavam brilhantes na luz das lanternas. Você ouviu quando o resto de nós estava cego. Um silêncio confortável se estabeleceu sobre eles, enquanto observavam as lanternas subirem mais alto, carregando os desejos e orações da cidade para o céu noturno. Depois de um tempo, Alaric se afastou de seu pai e sinalizou algo que Lena não conseguiu captar totalmente. O rei franziu a testa, tentando acompanhar, então olhou para Lena em busca de ajuda. Ele está perguntando se você vai contar uma história de ninar para ele, ela traduziu, em linguagem de sinais, para que ele possa entender cada palavra. A expressão de Aldrich tremeu. Incerteza, medo de falhar, depois determinação. Posso tentar, ele sinalizou, mas não sou bom com histórias. Você não precisa ser bom, Alaric sinalizou de volta. Você só precisa estar aqui. Algo naquelas palavras atingiu Aldrich profundamente. Lena viu isso no modo como seus ombros caíram, no modo como sua respiração prendeu. Vou deixar vocês dois sozinhos, ela disse, começando a se levantar. Não, Alaric sinalizou urgentemente. Fique, por favor. Você faz parte disso também. Então ela ficou. O rei Aldrich, governante do reino vampiro, conquistador de reinos, começou a sinalizar uma história. Desajeitada e lenta, frequentemente pausando para pedir ajuda a Lena com sinais que não conhecia. Era sobre um guerreiro que havia esquecido como ser gentil e um pequeno pássaro que o ensinou a ouvir em vez de lutar.
Não era uma história muito boa. O enredo vagava. Os sinais eram imperfeitos. Mas Alaric observava as mãos de seu pai com foco completo, seus olhos escuros brilhando. E quando Aldrich sinalizou a parte onde o guerreiro finalmente entendeu a canção do pássaro, o príncipe sorriu tão amplamente que parecia que seu rosto poderia se partir ao meio. Quando a história terminou, Alaric bateu palmas no aplauso silencioso que Lena havia lhe ensinado, saltando de prazer. De novo, ele sinalizou. Conte outra. Está tarde. Aldrich sinalizou de volta, mas estava sorrindo. Amanhã. Prometa. Prometo. Alaric bocejou apesar de si mesmo, a excitação do dia finalmente o alcançando. Aldrich se levantou, levantando seu filho facilmente. 7 anos ainda era jovem o suficiente para ser carregado, embora não por muito mais tempo. Na porta, o rei pausou e se virou para Lena. Sua mão livre se moveu, formando sinais que haviam levado horas para praticar em privado. Obrigado por me ensinar a ver meu filho. Ele sempre esteve lá. Lena sinalizou de volta. Você só precisava aprender a língua dele. Todos nós precisávamos, Aldrich concordou. Então, com seu filho adormecendo contra seu ombro, ele acrescentou. Amanhã vou emitir um decreto real. Linguagem de sinais será ensinada em todo o palácio. Para os guardas, os criados, os membros do conselho. Todos. Vossa Majestade, isso é. Não é suficiente, mas é um começo. Sua expressão estava séria, agora régia. Nenhuma criança em meu reino deveria se sentir invisível, porque o mundo não aprenderá sua língua, e nenhum pai deveria ser separado de seu filho por algo tão simples quanto palavras. Ele carregou Alaric embora, a pequena mão do príncipe arrastando atrás deles, dedos se movendo sonhadoramente em sinais inconscientes, mesmo enquanto ele derivava em direção aos sonhos. Lena permaneceu na varanda, observando as últimas lanternas desaparecerem nas estrelas. Ela pensou sobre a garota aterrorizada que havia derramado vinho 3 semanas atrás, certa de que seria executada por falar com um príncipe. Sobre um menino solitário que havia aprendido que ser diferente significava ser invisível. Sobre um rei que havia esquecido como ser pai até seu filho lhe ensinar que a força vinha em muitas formas. Abaixo no pátio, ela viu guardas do palácio já praticando sinais uns com os outros, rindo de seus erros tentando novamente. Criados ensinando nobres, nobres ensinando crianças. Uma linguagem de mão se espalhando pelo palácio, como flores da primavera após um longo inverno. Uma nova tradição nascida de um momento de cristal quebrado e vinho derramado. Nascida de uma simples pergunta, você está bem? E uma resposta que mudou tudo. Sim, agora estou. 6 meses depois, a Biblioteca Real realizou sua primeira hora pública de linguagem de sinais. O príncipe Alaric, agora com 8 anos, ensinava uma sala cheia de crianças, humanas e vampiras igualmente, como sinalizar seus nomes, contar histórias e falar sem vozes. Seu pai comparecia a todas as sessões, sentando-se no fundo, ainda aprendendo, ainda tentando, ainda lá. E quando Alaric sinalizava suas histórias, mãos se movendo como relâmpagos, pintando imagens no ar, toda a sala entendia. Finalmente, o herdeiro silencioso havia encontrado sua voz, e o reino havia aprendido a escutar.